tarde a todos. Feliz sábado, um prazer mais uma vez estar aqui junto com queridos amigos e irmãos para estudarmos juntos a palavra de Deus. Chegamos ao 30º estudo do Guia Fundamentos da Fé. Ainda estou com a versão antiga, tá bom? A versão azul, mas os irmãos que adquiriram mais recentemente já estão com a nova versão, que é a versão vinho, tá bem? Então vamos orar para que Deus possa conduzir esse estudo, que tudo que venhamos a falar nesse santo dia dele possa ser, para cima de todo, honrar e glorificar o nome dele, tá bom? Eu gostaria só de verificar o retorno do áudio, se tá bom, se todos me escutam bem. Tudo ok. Perfeito, muito obrigado. Então, vamos orar. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de, em tão boas circunstâncias, Senhor, estarmos reunidos para aprender mais e mais de Ti, Senhor, por meio das Sagradas Escrituras. Te peço que Teu Santo Espírito se faça presente aqui, que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade. Que cada irmão que está aqui presente, Senhor, possa estar com o coração aberto e sensível a ouvir a Tua voz. Peço tudo isso unicamente pelos méritos do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, queridos, então, como eu mencionei no início, nós chegamos, né, ao nosso 30º estudo. Se os irmãos estiverem com seu estudo em mãos, peguem suas Bíblias. Vamos abordar, estudar hoje o tema dízimos e ofertas, perfeito? Então, convido os irmãos a, junto comigo aqui, lerem essa introdução do capítulo. Diz assim: os dízimos e ofertas são uma expressão da nossa fé e da nossa entrega, e de nossa entrega ao Senhor. Ao devolvermos a Deus a parte que Ele nos concede, reconhecemos sua soberania e sua justiça. A prática de devolver o dízimo e fazer ofertas é, assim, um ato de profunda confiança de que Ele sempre cuidará de nós, suprindo todas as necessidades. Mais do que um simples ato financeiro, a entrega voluntária do dízimo e das ofertas demonstra nossa união com Cristo, pois reflete a disposição de reconhecer que somos sustentados e abençoados exclusivamente por sua graça. Este estudo nos ajuda a entender que, ao confiarmos nossos bens a Deus, Ele não somente abençoa nossa vida material, mas nos ajuda a desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, generoso e desinteressado, sempre disposto a abençoar outros e fortalecer a obra de Deus. A fé é vivida ao confiarmos plenamente nele, e ao dizimarmos e ofertarmos, expressamos nossa crença de que ele proverá por todas as coisas. Amém? Bem, queridos, gostaria de convidar os irmãos a, desde já, abrirem suas Bíblias. Vamos para a primeira pergunta do nosso estudo, que busca que nós possamos responder: por que o dízimo foi instruído e qual o seu propósito? Bem, essa introdução ela já concedeu um vislumbre de qual será a nossa resposta, mas vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 14, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20. Livro de Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20. Diz assim, Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, Jerusalém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse, isso falando a Abraão. O contexto desse verso aqui é quando Abraão reuniu valentes dentro do seu acampamento e foi libertar Ló.
E após essa libertação, ele teve um encontro com o rei de Salém, que era Melquisedeque. Esse é o contexto do verso. Verso 19, continuando. E ele, Melquisedeque, o abençoou, Abraão, e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em suas mãos, e lhe deu o dízimo de tudo. Nosso próximo verso, que vai auxiliar a responder essa pergunta, está lá em Levítico. Então, convido os irmãos a seguirem para os livros seguintes, Levítico, capítulo 27. Levítico, capítulo 27, versos 30 a 32. Levítico, capítulo 27, versos 30 a 32. Diz assim: isso aqui nós temos as orientações de Deus que foram dadas ao povo de Israel quando eles estavam no deserto. Verso 30. E todos os dízimos da terra, quer da semente da terra ou do fruto da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. E se um homem quiser resgatar de seus dízimos, acrescentará sua quinta parte sobre ela. E acerca dos dízimos do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Nosso último verso, que vai dar um completo vislumbre da palavra de Deus sobre essa resposta, está lá no livro de Números. Então vamos para o livro seguinte, Números capítulo 18, verso 21. Números capítulo 18, verso 21. Diz assim: E eis que dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu serviço que executam, o serviço do tabernáculo da consagração. Então, o dízimo, nós compreendemos dessas três citações que nós lemos dos livros de Gênesis, Levítico e Números, que o dízimo ele foi instruído com 3 pilares. O primeiro pilar, ele é um reconhecimento da soberania de Deus. Perceba que lá em Gênesis 14, Abraão ele entrega espontaneamente o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, reconhecendo que a vitória, a vida, os bens de todas as pessoas que estavam ali envolvidas, elas procedem de Deus. Então o dízimo ele surge como um ato de adoração e de submissão ao verdadeiro dono de tudo. O segundo princípio ou motivo pela qual o dízimo foi instruído é a consagração da parte que pertence a Deus. Perceba que lá em Levítico, a citação bíblica diz assim, que o dízimo é do Senhor e que ele é santo. Ou seja, ele apresenta que não é uma oferta voluntária comum, é uma porção que ela é separada e que ela é consagrada e devolvida àquele que, acima de tudo, é o proprietário, é o criador de tudo que existe. E, por fim, o terceiro motivo, que foi apresentado no último verso que nós lemos, é o sustento da obra e do ministério sagrado. Então, Deus ele destina, estava esquecendo essa palavra, ele destina o dízimo para o sustento dos levitas, que foi justamente a tribo que foi separada por Deus para ministrar no santuário, ou seja, para lhe servir. Ou seja, tudo que os levitas faziam era exclusivamente para servir a Deus. E para que eles se dedicassem no serviço ao Senhor, não tivessem trabalhos seculares, Deus ele destinou os dízimos do povo para o sustento da sua obra e daqueles que levavam a sua obra. Então, nós percebemos que o dízimo ele não é apenas um sistema financeiro ou algo que move
assim, a obra individualmente, mas ela faz parte do próprio governo espiritual de Deus. E ele educa o coração do ser humano a reconhecer que o Senhor é provedor e mantém viva a obra missionária da igreja, e isso independente dos métodos humanos. Perfeito? Então, vamos para a nossa segunda pergunta. Nossa segunda pergunta busca que nós respondamos como que o dízimo e as ofertas, elas fortalecem a nossa confiança em Deus. Então, convido os irmãos a abrirem a Bíblia, continuarem com a Bíblia aberta, melhor dizendo, lá no livro de Malaquias, Malaquias capítulo 3, versos 10 e 11. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, versos 10 e 11. Diz assim: Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. E eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e nem da vossa videira, lançar o seu fruto do campo antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Nosso próximo verso, que vai dar uma visão um pouco mais ampliada para a nossa resposta, está lá no livro de Mateus. Então vamos para o livro seguinte, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versos 31 a 33. Então, Mateus capítulo 6, versos 31 a 33, o trecho lá do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versos 31 e 33. Diz assim: Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nosso último verso que dará fundamento para respondermos essa pergunta está lá no livro de Salmos. Então vamos voltar lá para o Antigo Testamento, livro de Salmos, capítulo 37, verso 25. Então, Salmo, capítulo 37, verso 35. 25, melhor dizendo. Diz assim: Eu fui jovem e agora sou velho. Ainda assim, eu não vi o justo abandonado, nem a sua semente mendigar o pão. Então, perceba que Deus, lá no livro de Malaquias, ele convida o povo a confiar nele por meio da obediência. O Senhor, ele faz algo que é único na palavra de Deus, que é prová-lo. Deus não precisa ser provado. A sua palavra é verdade, ponto final. Só que mesmo assim ele convida para que você prove ele. E a fidelidade nos dízimos e ofertas se torna um exercício prático de fé, onde o crente, nós aqui presentes, todos aqueles que se submetem a Deus, ele aprende que a provisão, ela não depende apenas de recursos materiais, ela depende da fidelidade a Deus. Mateus, capítulo 6, ele faz um convite para que nós possamos priorizar o reino, ao invés da nossa segurança terrena. Então, nós priorizamos a segurança espiritual. Então, Cristo, lá em Mateus, ele ensina que quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais necessidades, observe para essa palavra, necessidade material, elas são supridas por acréscimo.
Então, hoje é muito comumente pregada a teologia da prosperidade, que você devolve dízimos e ofertas buscando que Deus ele supra desejos que estão no seu coração, mesmo desejos que não estão alinhados com a palavra de Deus, desejos que não estão alinhados, acima de tudo, com a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Isso não será respondido. O convite que está lá em Mateus 6 é para que eu priorize o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas coisas que serão acrescentadas podem não ter efetivo valor financeiro direto, mas indiretamente tem. Por exemplo, ao Deus lhe prover saúde. Quanto você economiza ao não despendir recursos para consultas, exames, remédios? E isso não é possível calcular, humanamente possível, mas Deus ele proporciona tudo que nós necessitamos conforme a sua vontade. E Salmo, ele é um convite para uma experiência em relação à fidelidade divina. O salmista, ele testemunha que, ao longo de toda a vida dele, ele nunca viu justo, ou seja, aquele que se submete a Deus, aquele que é fiel a Deus, está desamparado. Então, a prática constante da fidelidade financeira, ela fortalece a convicção que Deus ele cuida de mim, de você e de todos os seus filhos. Percebam que Deus ele convida os seus filhos a participarem do sustento da sua obra e, juntamente com isso, desenvolver neles uma fé viva. Então, há uma entrega regular, essa entrega regular, todos os meses, ou na periodicidade que você recebe os seus recursos, educa o nosso coração a depender mais do céu do que de meios humanos. E, assim, quem é pai de família, quem está à frente de um lar, sabe, sabe de forma muito mais viva e eficaz essa dependência de Deus em relação ao meio material. Porque você pode pensar, tem diversos testemunhos que você pode assistir no YouTube, em livros, que reforçam que muitas pessoas optaram por reservar, não mexer no dízimo, na oferta, devolver a Deus, em prol de um imediato investimento, seja em alimentos e vestuários, e logo em seguida é possível ver claramente Deus suprindo cada uma dessas necessidades. Então, vamos para a nossa terceira pergunta. Nossa terceira pergunta diz assim: qual a importância de devolver a Deus os dízimos e ofertas com alegria e gratidão? Então, para isso, convido os irmãos para irem lá para 2 Coríntios. Vamos lá para o Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Diz assim: cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um coração doador. Em outras versões, Deus ama quem dá com alegria. Nosso próximo verso, nós vamos voltar lá para Deuteronômio, Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 15, verso 10. Deuteronômio, capítulo 15, verso 10. Deuteronômio, capítulo 15, verso 10, diz assim: certamente lhe darás, o teu coração não se entristecerá quando lhe deres, porque por isso o Senhor teu Deus te abençoará em todas as suas obras e em tudo aquilo que lhe puseres a tua mão. Nosso último verso, para compreendermos, termos uma visão clara de como a palavra de Deus irá responder essa pergunta, voltaremos lá para o Novo Testamento, lá para os Evangelhos, livro de Lucas, capítulo 6, verso 38. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 6,
verso 38. Lucas, capítulo 6, verso 38. Diz assim: Dai e vos será dado, boa medida, prensada, sacudida, transbordante. Os homens vos darão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, vós medirão novamente. Então, percebam que quando nós estamos entregando a Deus o que lhe pertence, o principal não é o volume, o valor que está sendo devolvido ao Senhor. A atitude do coração é o mais importante. Tanto que Paulo, lá em 2 Coríntios 9:7, ele ensina que a contribuição ela não deve ser feita por constrangimento. Minha esposa está devolvendo, meus pais estão devolvendo, meus irmãos estão devolvendo, então eu me sinto constrangido a devolver também. Então, isso não deve ser feito. Esse ato de doar, de devolver, melhor dizendo, a Deus, deve ser com alegria. Deus não observa apenas a quantidade, mas a disposição interior daquele que oferta. Isso nós podemos lembrar de quando Jesus estava no templo. E os principais do povo, os sacerdotes, os fariseus, eles devolviam o seu dízimo, variadas moedas que faziam um barulho grande no local que elas eram depositadas, e aquilo eles usavam para chamar a atenção. Olha, eu devolvo muito, eu sou muito abençoado, eu sou muito fiel. Então isso não externalizava de fato um coração que estava alegre em doar, mas um coração que estava preocupado em ser reconhecido por estar doando. E quando aquela moça, aquela mulher, ela devolve aquela oferta pouca, singela, Jesus ele chama a atenção dos seus ouvintes para aquela doação como se aquilo tivesse sido o auge da adoração a Deus. Então, o que pesa na adoração a Deus é o que nos motiva a devolver esse dízimo, é o que o nosso coração. Então, Deus ama quem dá com alegria. Então, eu sei, olha, eu chego, Senhor, eu sou muito grato por o Senhor prover recursos, seja por meio do meu trabalho no campo, meu trabalho no qualquer emprego que eu tenha. Sou muito grato ao Senhor e por isso, olha, eu estou devolvendo ao Senhor a parte que lhe pertence e agradecido por o Senhor deixar essa parte para eu ser um mordomo fiel a Ti. Temos também lá no livro de Deuteronômio que a generosidade sincera ela atrai a bênção divina. O Senhor ele promete que aquele que devolve com liberalidade, sem relutância, ele irá prosperar. O coração agradecido reconhece que tudo vem de Deus. Então, se tudo vem de Deus, eu não vou ficar com um coração mesquinho ou não querer devolver a parte que não compete a mim. Tudo compete a Deus. Ele permite que uma parte desse todo que ele me entrega, eu administre aqui na terra. Mas outra é devolvida para ele e para a sua obra. E, por fim, a lei da semeadura espiritual. Jesus ele afirma que, da mesma forma como nós damos, será medido o que nós recebemos. A alegria nos dá, a alegria no fato de devolver, de dar, a confiança no caráter generoso de Deus, abre o coração para receber as bênçãos divinas. Então, o ato a postura que o adorador tem ao devolver a Deus os dízimos e as ofertas é mais importante do que os valores em si destinados a Deus. Perceba que Deus ele se agrada quando o coração do adorador ele apresenta o espírito voluntário, acima de tudo, e também grato. Amém? Então, vamos para a nossa quarta pergunta.
Nossa quarta pergunta diz assim: de que maneira o dízimo e as ofertas cooperam com a expansão do evangelho? Então, convido os irmãos a irem lá para Filipenses, livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versos 15 e 18. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 15 e 18. Diz assim: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque até mesmo em Tessalônica me enviastes uma e outra vez a minha necessidade. Não que deseje dádivas, mas desejo o fruto que aumente a vossa conta. Mas tendo tudo em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito as coisas que me foram enviadas por vós, como cheiro de suavidade e de sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nosso segundo verso está lá em 1 Coríntios, então convido os irmãos a abrirem lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14. Diz assim: 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14. Diz assim: não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? E os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Nosso último verso está lá no livro de Mateus, então vamos voltar lá para o evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 a 20. Mateus, capítulo 28, versos 19 a 20. 19 a 20. Diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as para observar a todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém? Então, percebam que os dízimos, os dízimos e ofertas, eles são o sustento daqueles que pregam o evangelho. Paulo, lá no texto que lemos lá em Filipenses, ele mostra que a igreja de Filipe, ela cooperava financeiramente para que a mensagem pudesse enviar. Então, ele fala, olha, sempre que eu estava em necessidade, eu recebia de vocês as suas doações, tudo que vocês enviavam. Então, o apoio material que os membros, os fiéis, os cristãos lá da igreja de Filipe enviavam para Paulo, permitiam que ele se dedicasse integralmente à proclamação do evangelho. Lá em 1 Coríntios 9:13, nós temos um princípio que é apresentado pelo próprio Cristo. Qual é? Que os que anunciam o evangelho, aqueles que são chamados por Deus a compartilhar, proclamar o evangelho, eles devem viver do evangelho. Os dízimos e ofertas, eles são um meio divino para que pastores, missionários, obreiros, todos aqueles que estão na linha de frente da missão, possam se dedicar integralmente a compartilhar a mensagem de Deus. E, por fim, na grande comissão, lá em Mateus 28, versos 19 a 20,
Cristo, ele dá ordem para que o evangelho seja levado a todo o mundo. Então, quando Cristo ele diz que o evangelho ele será enviado a todo mundo, implicitamente, o que tem aí? Nós temos um fundamento na qual nós precisamos enviar, nós precisamos para enviar, preparar, nós precisamos manter e nós precisamos estruturar a obra. E para isso é necessário o quê? A fidelidade financeira para que a igreja, seja o povo de Deus, ele possa alcançar povos, possa sustentar escolas, templos, missões, as literaturas. Esse canal aqui, a forma como ele divulga o evangelho, tudo isso é sustentado pela fidelidade financeira dos irmãos. Então, a nossa cooperação se dá em sermos fiéis ao devolver a parte de Deus para aqueles que se dedicam, aqueles que se dedicaram a Deus, possam levar o evangelho de forma integral, sem se preocupar em ter um sustento secular para poder suprir as suas necessidades. Então, o dízimo ele foi planejado por Deus para garantir que a obra dele avançasse, sem depender de recursos ocasionais e instáveis. E a liberalidade do povo de Deus, ele mantém a tocha do evangelho acesa em todo mundo. Então, quando você devolve a parte que pertence a Deus, você está contribuindo para que a tocha do evangelho possa permanecer acesa, aonde a obra de Deus estiver. Amém? Então, vamos para a nossa quinta pergunta. Nossa quinta pergunta diz assim: como o ato de dizimar e ofertar transforma o nosso caráter? Então, a fidelidade a Deus, ela modela o meu caráter? Então, vamos permanecer aqui no livro de Mateus, só que vamos lá para o capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, versos 19 a 21. Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21. Diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nosso próximo verso está lá em 1 Timóteo. Convido os irmãos a irem lá para a primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Diz assim: manda aos que são ricos neste mundo que não sejam altivos, nem confiem nas incertezas das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para deleite. Que façam bem, que sejam ricos em bons trabalhos, prontos para repartir, dispostos a se comunicar, que entesourem para si mesmos os bons fundamentos para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Nosso último verso para responder a pergunta 5 está lá no livro de Atos. Então vamos lá para o livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, verso 35. Atos, capítulo 20, verso 35. Diz assim:
tenho-vos mostrado todas as coisas, que trabalhando assim é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor que disse: é mais abençoado dar do que receber. Então, percebam que o, o ato de devolver a parte que convém a Deus por meio dos dízimos e ofertas, ele redireciona a rota do meu coração para os valores celestes, para os valores eternos. Eu não fixo o meu coração no que é terreno. Eu permaneço com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. Jesus ele ensina que o local onde eu coloco os meus tesouros, as minhas preocupações materiais, revelam onde está o meu coração. Se eu busco constantemente recursos materiais e essa é a minha prioridade de vida, isso revela a quem pertence o meu coração, melhor dizendo. E lembrando, o meu coração ele só pode pertencer a duas pessoas: ou ao Senhor ou ao inimigo de Deus. Se o meu coração não está entregue ao Senhor, consequentemente ele estará entregue a quem? Ao inimigo de Deus. Então, o ato de devolver a Deus com alegria, com gratidão, ele redireciona o meu coração, ou seja, o que norteia a minha vida, a estar ligado ao que é eterno, ao que é celeste. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós aprendemos a investir no céu, não apenas no que é passageiro. Percebam que a história está recheada de homens que obtiveram grandes fortunas, mas que a perderam ao longo da vida. Mas todos aqueles que estão registrados aqui na Bíblia e também relatados na história, que decidiram investir no reino de Deus, nenhum deles perdeu o que foi investido. Tudo está reservado para que naquele grande dia, quando ele voltar, eles vão receber a herança na qual eles se dedicaram e se empenharam aqui na terra. Os dízimos e ofertas, eles também nos libertam da confiança nas nossas riquezas. Isso, Paulo, ele falou lá na carta de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Paulo ele adverte que a esperança ela não deve estar na instabilidade dos bens materiais. Um mês você pode ganhar muito, outro mês você pode ganhar pouco, o seu trabalho não pode render o esperado. Paulo ele diz que eu não posso pôr a minha esperança nesses meios materiais, mas exclusivamente em quem? Em Deus. A prática da generosidade, o convite que Paulo fala lá aos ricos, mas se estende a todos nós, ela desenvolve, primeiro, a humildade, segundo, o desprendimento e, por fim, o espírito de serviço. São características do reino de Deus. Então, o fato de devolver os dízimos, ele transforma o meu caráter, desenvolvendo frutos que estão relacionados ao reino de Deus. E o último verso que nós lemos é que o ato de dizimar, ele molda, ele forma um caráter semelhante ao de Cristo. O princípio ensinado por Jesus é que é mais bem-aventurado, ou seja, mais feliz aquele que doa do que aquele que recebe. Então, ao devolvermos a Deus a parte que lhe corresponde, o nosso caráter está sendo moldado para a abnegação, para a compaixão e para o amor ao próximo. Amém? Bem, vamos para a nossa sexta pergunta. Nossa sexta pergunta diz assim: por que o dízimo é chamado de santo ao Senhor? Qual o motivo disso? Então, vamos lá para Levítico, capítulo 27, verso 30. Foi um dos primeiros versos que nós lemos. Então, vamos voltar lá para Levítico. Levítico, capítulo 27, verso 30. Diz assim: e todos os dízimos da terra, quer da semente da terra, ou do fruto da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Aí vamos para 2 livros à frente, Deuteronômio,
capítulo 14, livro de Deuteronômio, capítulo 14. Livro de Deuteronômio, Moisés está fazendo uma recapitulação da caminhada ao longo do deserto com o povo, está se abreviando a sua partida, então ele faz uma recapitulação da caminhada que o povo de Deus teve com o Senhor no deserto. Então, Deuteronômio, capítulo 14, versos 22 a 23. Diz assim: verdadeiramente darás todo o acréscimo da tua semente que o campo produz ano após ano. E diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolheu para ali colocar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu vinho, do teu azeite, e dos primogênitos do teu gado, e dos rebanhos, para que possas aprender a temer o Senhor teu Deus para sempre. Nosso último verso, vamos lá para Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Convido os irmãos a abrirem lá em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versos 9 a 10. Livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Diz assim: isso será para a saúde do teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor. Comecei a ler no verso 8, perdão. Mas honra ao Senhor, verso 9, com os teus bens e com a primícia de todos os teus ganhos. Assim, desta forma, se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. Amém? Então, perceba que os dízimos, eles pertencem exclusivamente a Deus. Por isso que Paulo diz que ele é do Senhor e que ele é santo. Isso significa que ele não está sendo separado apenas para um uso religioso, mas consagrado, reservado ao próprio Deus, como reconhecimento de sua propriedade em todas as coisas. Segundo o princípio que nós podemos obter desse verso para responder essa pergunta, é que ele é um instrumento de reverência e temor ao Senhor. Moisés, lá em Deuteronômio, ele diz que o dízimo é apresentado como um método pedagógico de Deus para ensinar o seu povo a temê-lo continuamente, separando a 10ª parte o crente, o cristão, aquele que se submete ao Senhor, ele reconhece que a vida e o sustento dependem exclusivamente de quem? De Deus, não de meios materiais. E perceba que nós expressamos a Deus a nossa gratidão honrando com as primícias. Salomão, lá no livro de Provérbios, ele ensina que nós devemos honrar a Deus com os bens e com as primícias, ou seja, a primeira parte, a melhor parte do que nós recebemos. E isso resulta em bênçãos. O dízimo, como primeira parte devolvida, ele declara que Deus ele ocupa o primeiro lugar na minha vida. Então, ao eu receber um valor, se eu separo logo para as minhas despesas terrenas, mesmo que sejam necessidades, alimentação, vestuário, moradia, eu estou externalizando que o Senhor não está em primeiro lugar na minha vida. E se ele não está em primeiro lugar na minha vida, isso é algo preocupante. Porque se ele não ocupa esse lugar, outra pessoa está ocupando. E no grande conflito, nós temos apenas 2 poderes antagônicos entre si. Então, precisamos reconhecer que tudo que nós recebemos provém exclusivamente de Deus. E nós reconhecemos isso, separando sempre a primeira parte do que recebemos ao Senhor. Bem? Esses versos também, eles mostram que o caráter sagrado do dízimo, ele está ligado ao fato dele ser designado por Deus para fins santos. Apenas para fins santos. E desviar essa porção para outros usos, basicamente,
nós estamos retirando aquilo que foi separado para a manutenção da glória de Deus para nós mesmos. Estamos, dessa forma, roubando o próprio Deus. E isso é sério. Então, vamos para a nossa sétima pergunta. Sétima pergunta diz assim: qual o papel das ofertas e por que elas também são importantes? Então, na pergunta anterior, nas perguntas anteriores, nós vimos muito sobre os dízimos, a importância dos dízimos para a obra. Mas por que as ofertas também elas são importantes? Então, vamos lá para Êxodo, livro de Êxodo. Êxodo capítulo 35, verso 29. Êxodo capítulo 35, verso 29. Nesses versos anteriores, Moisés está orientando ao povo quantas ofertas seriam destinadas ao tabernáculo. Ele diz assim: os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor. Todo homem e toda mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer para todo tipo de obra, mas o Senhor ordenara que fosse feita pela mão de Moisés. Nosso segundo verso está lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 4. Então, 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 4. 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 4. Olha só, diz assim: além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Isso Paulo falando à igreja de Coríntio. Como em vossa grande prova de aflição, a abundância de sua alegria e sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua liberalidade. Porque do seu poder eu dou testemunho, sim, além do seu poder, eles estavam dispostos de si mesmos, orando com muitas súplicas, que recebêssemos o dom e assumíssemos a comunhão da ministração para com os santos. Nosso último verso, vamos lá para Atos, voltar alguns livros anteriores. Atos, capítulo 4, versos 34 e 35. Atos, capítulo 4, versos 34 e 35. Isso lá no início, os primórdios da igreja cristã, a igreja era muito unida. E observa só como era. E não havia nenhum necessitado entre eles. Ou seja, entre os irmãos da igreja, não havia nenhum necessitado. Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas e os depositando aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. Então, perceba que, como nós já vimos, o ato de ofertar, ele é voluntário, ele demonstra um coração voluntário e grato. Em Êxodo, as ofertas elas surgiram como uma resposta espontânea do coração ao chamado de Deus. Diferente dos dízimos que tem um percentual fixo, como nós já vimos que é 1/10 de todas as rendas, ou em porcentagem 10%, esse valor das ofertas ele reflete a liberalidade pessoal motivada por amor. Então, eu firmo um compromisso com Deus. Senhor, olha, eu te devolvo, o Senhor me convida a devolver 10% dos meus recursos, como reconhecendo que o Senhor me provê tudo. Mas, em gratidão ao que o Senhor é e ao que o Senhor fez por mim, eu devolvo essa parte. Você vai firmar um compromisso com Deus, isso é individual, tá bom? Não existe um percentual fixo na Bíblia, existe apenas para os dízimos. Então, isso é algo entre você e Deus. Então, isso vai refletir do seu coração para com Deus a liberalidade pessoal que ela é motivada por amor. Lembrando que
você pode devolver rios de oferta. Rios de oferta, um percentual altíssimo da sua renda de oferta. Mas lembre-se, lá dos fariseus, eles depositavam rios e rios de moedas que tintinavam lá nas salvas do templo, mas nada daquilo agradava a Deus. Perceba que o coração, o propósito, o que lhe motiva a devolver é o que vai impactar mais do que o valor. Amém? Então, as ofertas, elas também são uma participação sacrificial à obra de Deus. A igreja da Macedônia, como Paulo relata lá em 2 Coríntios, capítulo 8, ela era extremamente pobre. Mas mesmo extremamente pobre, eles ofertaram além das suas forças. E isso revela que as ofertas são um meio das quais os cristãos participam ativamente como um sacrifício do cuidado com os santos, aqueles que reservaram, separaram a sua vida e entregaram a Deus para o avanço do evangelho. Então, mesmo passando extrema necessidade, era uma igreja que era liberal, ela, mesmo com as dificuldades, aquilo não retinha o coração voluntário e grato em auxiliar aquele que dedicou a sua vida a compartilhar e levar a mensagem de Deus aos gentios. E, por fim, as ofertas, elas são um suprimento para as necessidades da comunidade e da missão. Em Atos, as ofertas, elas possibilitavam que não houvessem necessitados entre os crentes. Então, percebam que os dízimos, eles são apresentados com o sustento daqueles que estão à frente da obra de Deus, levando a obra de Deus. Esse é o sustento dessas pessoas. As ofertas, elas apresentam uma perspectiva de que elas são para auxiliar os necessitados, uma das suas destinações, em nossa comunidade. Lá na igreja cristã primitiva, ninguém passava necessidade, porque quando alguém tinha algo a mais, trazia para que fosse dividido conforme a necessidade do povo. Então, a própria igreja sustentava, dando assistência aos irmãos, tanto quanto a expansão do evangelho. Então, as ofertas, elas têm uma função dupla. O avanço do evangelho, mas também a assistência aos irmãos necessitados, a obra de Deus. Então, as ofertas, elas complementam o sistema do dízimo, buscando atender necessidades específicas da obra, socorrer os nossos irmãos carentes, impulsionando projetos missionários, e elas refletem a cooperação e amor fraternal com os nossos semelhantes, aqueles que se caracterizam como o próprio povo de Deus. Amém? Vamos para a nossa oitava pergunta. Nossa oitava pergunta diz assim: como a fidelidade nos dízimos e ofertas molda a nossa vida espiritual? Então, vamos lá para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 10 a 13. Versos 10 a 13. E isso aqui, Jesus está contando a parábola do administrador infiel, administrador desonesto. E diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se não fostes fiéis naquilo que é de outro homem, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar ao outro. Não podereis servir a Deus ou a Mamon. Então, o segundo verso está lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Tivemos lá em 2 Coríntios recentemente. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 12.
2 Coríntios, capítulo 8, verso 12, diz assim: porque se há primeiro uma mente disposta, ela é aceita segundo o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Paulo falando lá à igreja de Coríntio. E por fim, Mateus capítulo 6, voltar lá para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus capítulo 6, verso 24. Diz assim: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de se odiar um, ou amar o outro, ou se apegar a um, ou despregar ao outro, se semelhante houvesse recentemente. Não poderei servir a Deus ou a um. Perceba que a fidelidade material, ela revela a fidelidade espiritual. Então, Jesus ele ensina que a maneira como a qual nós lidamos com os bens terrestres, os bens terrenos, ele demonstra se somos dignos de confiança nas realidades espirituais. O uso fiel dos recursos que Deus nos confiou aqui, ele molda o nosso caráter para as responsabilidades do mundo vindouro. Então, Deus, ao sermos fiéis nos dízimos e ofertas, ele está nos preparando para desenvolvermos uma fidelidade das partes e das responsabilidades que iremos assumir lá no seu reino eterno. Deus ele também revela, ele avalia a disposição do coração, não apenas o valor. Paulo, lá em 2 Coríntios 8,14, ele destaca que a aceitação diante de Deus está ligada à prontidão e à sinceridade, não à quantidade. Isso nós já vimos, já meditamos nisso. Isso desenvolve humildade, desenvolve gratidão e desenvolve dependência de Deus. E, por fim, a fidelidade, ela apresenta a quem eu estou servindo. Eu não posso servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então, quando nós somos fiéis aos dízimos e ofertas, é uma escolha prática entre servir a Deus ou às riquezas. Esse exercício constante, como nós já vimos, ele educa a nossa alma a colocar sempre Deus em primeiro lugar. Então, a fidelidade sistemática, ela fortalece a comunhão com Deus, ela fortalece a disciplina e o caráter. E, além disso, ela nos protege contra a idolatria e o materialismo. E isso tem destruído muitos cristãos. E essa fidelidade, ela torna a vida espiritual mais firme e equilibrada. Amém? Então, nossa penúltima pergunta, pergunta número 9, diz assim: como o exemplo de generosidade cristã pode influenciar outros? Será que o fato de eu ser fiel a Deus, de eu ser generoso, isso pode influenciar outras pessoas? Vamos permanecer aqui no livro de Mateus, vamos voltar um capítulo, capítulo 5, verso 16. Mateus capítulo 5, verso 16. Quando Jesus está falando sobre o sal e a luz do mundo, diz assim: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. 1 Timóteo, vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18. Diz assim: isso nós já lemos anteriormente, falando sobre o nosso ato de devolver. Diz assim: que façam bem, ou seja, o contexto é que ele está falando, aqueles que têm recursos, que façam bem, que sejam ricos em bons trabalhos, prontos em repartir, dispostos a se comunicar. Expresso? Filipenses,
Filipenses, vamos voltar. Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração, sem contendas, para que sejais inocentes, inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre as quais, atenção, resplandeceis como luzes do mundo. Então, a generosidade, ela glorifica a Deus. Quando o cristão ele vive de forma liberal, as suas ações revelam o caráter do Pai Celestial nele. E isso leva outras pessoas a reconhecerem a sua bondade. Além disso, ela inspira outros a praticarem o bem. Paulo, no versículo que lemos anteriormente, ele exorta os crentes a serem exemplos de boas obras, liberalidade, e isso vai influenciar positivamente a minha comunidade de fé e o mundo. E, por fim, o ato de sermos fiéis a Deus é um testemunho silencioso, entretanto poderoso. Uma vida de despreendimento resplandece como luz mesmo em meio à escuridão. Paulo, aqui em Filipenses capítulo 2, verso 15, ele diz assim, ó, entre os quais resplandeceis como luzes do mundo. A nossa vida, ela pode despertar outros a ter uma vida consagrada. Os capítulos, os versículos que nós lemos, eles mostram que a liberalidade cristã, elas têm um poder missionário. O exemplo de fé e fidelidade, de generosidade, frequentemente abre corações para o evangelho, mais do que palavras apenas. E o ato de dizimar e ofertar, eu aprendi com os meus pais. E eu sempre via no início do mês meus pais separando dízimo, oferta, e eu, particularmente com a minha mãe, eu sempre via ela separando um percentual fixo do dízimo, mas também um percentual fixo de pacto e oferta. E vendo ela fazer, e vendo que o quanto Deus ele abençoava o nosso lar das mais variadas formas, eu aprendi de forma prática, eles não tiveram que dizer, olha, você tem que fazer isso e aquilo. Vendo eles, eu trouxe isso para a minha vida, de forma a devolver regularmente dízimos e ofertas, e se esse exemplo aqui que eu estou contando, não para trazer méritos ou trazer destaque pessoal, mas da forma com que meus pais, mesmo de forma silenciosa, eles trouxeram impacto para a minha vida, da mesma forma, você, podemos ter um impacto positivo no seu lar, na sociedade. Deus ele pode nos usar como luzes. Nós precisamos permitir. Agora vamos para a nossa última pergunta. Pergunta 10, diz assim, olha, qual o significado espiritual de devolver os dízimos e dar ofertas para Deus? Então, vamos lá para Provérbios, descobrir essa resposta. Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25. Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25. Diz assim, ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar também será regado. Filipenses 4, verso 17, nós acabamos de ler esse verso, Filipenses capítulo 4, um convite que Paulo conclama aos que têm recursos a ter uma postura liberal, olha só, verso 17. Não que deseje dádivas, mas desejo o fruto que aumente a vossa conta. E por fim,
Malaquias capítulo 3, verso 10, que é um convite que nós temos a justamente trazer a Deus os dízimos à casa do tesouro, para que possa ser mantimento na casa do Senhor, e que isso seja prova a Deus. E ao provar, Ele vai nos abençoar. Então, perceba que o dízimo e as ofertas, espiritualmente, ela expressa, primeiro, fé, e segundo, obediência. Quando eu devolvo dízimos e ofertas, eu reconheço que Deus é a fonte de toda e qualquer provisão. Não é os recursos que a terra provém, não é o salário que o meu chefe paga, nada disso. É o Senhor que me dá esses recursos. E apenas nele eu posso confiar, nas suas promessas. Segundo, os dízimos e as ofertas, eles nos convidam a fazer um investimento com retorno eterno. Muitos de nós buscamos retornos terrenos, seja investimentos, trabalhos, nos nossos relacionamentos, buscamos retornos. Mas os dízimos e ofertas são um convite para um investimento eterno. Paulo lhe ensina que a liberalidade gera fruto espiritual. E isso é registrado no céu, não apenas resultado material. Então, quando eu sou liberal, eu sou fiel a Deus, não necessariamente isso vai me imputar em bênçãos materiais, mas certamente estará registrado no céu, para que naquele grande dia nós possamos receber os tesouros na qual Deus ele tem preparado para mim e para você. E por fim, Provérbios e Malaquias, os dois versos, o primeiro e o último verso que nós lemos, eles mostram que a generosidade abre espaço para uma atuação abundante de Deus na vida daqueles que são fiéis. Então, ao sermos fiéis, nós abrimos as portas para que Deus prove a sua fidelidade para conosco. Então, esses métodos criados por Deus, os dízimos e as ofertas, eles são um meio pela qual Deus une o seu povo à obra de redenção. E isso desenvolve a fé, gratidão e, por fim, um espírito missionário. Amém? Então, ao final do estudo, nós temos um convite, uma reflexão para você. Diz assim: os dízimos e as ofertas representam uma resposta de fé e de rendição a Deus. Mais do que um ato de contribuição, são um convite a Deus para que o reconheçamos como provedor e sustentador. Quando entregamos a eles com alegria, demonstramos que confiamos em suas promessas e que estamos dispostos a participar ativamente da sua obra. Assim como Cristo nos ensinou o verdadeiro valor da generosidade, somos chamados a honrar Deus com nossos recursos, permitindo que a obra cresça e que o evangelho alcance muitos corações. Hoje, Deus chama a confiar nele plenamente, devolvendo o dízimo e dando ofertas como um reflexo de sua generosidade em sua vida. Entregue-se completamente a essa experiência de fé e permita que ele molde o seu caráter para ser generoso, fiel e confiante. Amém, irmãos? Queridos, foi um prazer compartilhar esse tema com os irmãos. Na próxima semana, nós iremos estudar o tema 31, batismo. Se os irmãos puderem, ao longo dessa semana, recapitular o que nós vimos, meditar já, introduzir o tema que nós iremos trabalhar no nosso próximo estudo, será de muito proveito. Bom, então convido os irmãos a orarmos e finalizarmos esse estudo. Amém? Graças te damos, Senhor, por ter nos permitido até aqui, Senhor, estudar a tua palavra, compreender como os dízimos e ofertas o Senhor deixou isso para nós de forma a prepararmos tanto para a eternidade. E nessa preparação para a eternidade,
termos um coração disposto a estarmos envolvidos direto e indiretamente, fazendo com que a tua obra avance a toda tribo, língua e nação. Que o Senhor possa desenvolver no meu coração e de todos que estão aqui presentes, todos aqueles que irão assistir esse estudo, Senhor, possa desenvolver um coração generoso, um coração liberal, um coração que reconhece que de Ti provém tudo que temos e que ao devolvermos nós só estamos sendo gratos a Ti por o Senhor nos conceder tamanhas bênçãos que não merecemos, Senhor. Cuide de nós, que o Senhor esteja à frente da nossa vida e da nossa família nessa semana que é desconhecida para nós, mas está plenamente revelada para Ti, Senhor. Conduz-nos conforme a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos isso unicamente pelos méritos do Teu Filho amado Jesus. Amém.